Olá, meus queridos, queridas, filhos e filhas, filhos afilhados de Padre Pio, homens e mulheres do alto, homens e mulheres do fogo, né? Vamos aí, tá uns dias aí afastado, fui fazer uma viaginha, mas estamos aí de volta no nosso cerco da palavra, né? Vamos cercando a palavra de Deus em todos os sentidos e como cada dia nós necessitamos estar cercados da palavra de Deus, né? Então, esses dias eu estava assim, quando a gente viaja, assim, a gente se retira, e eu falo assim, eu estava em retiro, e acabei, indico para vocês um livro do Juninho, né? Inclusive foi convidado para fazer uma pregação dia 16 de abril, num grupo de oração, e ele me colocava esse livro, Patamares Mais Altos, de Juninho, um livro muito bom, livro pequenininho, né? Viva acima da multidão, Patamares Mais Altos. Juninho José Moreira Guedes Filho, fundador da comunidade ID. Então, eu já li, esse aqui acho que é o terceiro livro que eu leio dele. Impacto de Deus, muito bom, eu indico, Impacto de Deus, e Homens e Mulheres de Fogo. Eu gosto muito, né? Eu pego esses livros aqui, eu li ele em 2 dias, é pequenininho, né? Tem poucas páginas. Então, Patamares Mais Altos, Mais Altos. Então, muito bom esse livro. Tem um testemunho da esposa dele, tem um testemunhozinho dele também, e fala aqui sobre os 7 milagres de Jesus, né, no livro de São João, mas vale a pena ler. Então, inspirado nesse livro, eu tirei uma leitura que é de 1 Reis 17, 8, né, capítulo 17, versículo 8, 18, versículo 8, né? Então a gente vai ler aqui junto e vamos entender um pouquinho e qual que é o tema do nosso cerco da palavra. Claro que esse tema dá para fazer um retiro de 1 mês ou mais. Inclusive nós poderíamos, suscitou agora, fazer um retiro com esse tema, a providência divina. A providência divina. E a providência divina, ela vem e nos mostra e nos adianta e nos dá certeza de muitas coisas, muitas situações, muitas questões, muitas dúvidas. Tira a gente do chão do mundo, né? A providência. Porque a partir do momento que você vive, prega, testemunha a providência de Deus, você acaba zelando muito mais. Como o evangelho de hoje, né? O jovem rico deixa de seguir Jesus porque ainda está no ter, ser e poder, nesses 3 pilares: ter, ser e poder. Então ele não se desapega disso, né? E deixa de seguir Jesus porque não acredita na providência divina. Então, né, algumas pessoas caminham conosco e a gente fica assim, tentando explicar, ou até mesmo tentando, não é explicar, qual que é a palavra correta mesmo?
Não é incentivar, nem explicar, tentando fazer com que ela entenda, né? A questão da providência divina. Ah, eu quero viver na comunidade, mas eu tenho medo. Esse jovem rico. Então, vai e deixa, abandona Jesus e vai viver o que você tem. Mas eu digo que você vai se arrepender e se arrepender muito, né? Olha só, peguei um outro livro aqui para ler, de São Francisco de Assis. Quando ele começou a providência mesmo, né? Em 1205, no outono de 1205, ali diante do crucifixo de São Damião, fala a Francisco, né? O crucifixo em São Damião fala ali a Francisco. Vai e providencie os reparos necessários na minha casa, que como verás está em ruínas. Vai e prepara a minha casa, porque a minha casa está em ruína. Vai, como nós conhecemos muito aí, vai e reconstrói a minha igreja. São Francisco ali já não tinha nada, porque ele já tinha abandonado tudo aquilo que ele tinha, ele abandonou para viver totalmente ao Senhor, a providência de Deus, a contemplação de Deus, o estar com os pobres, o viver com os pobres, e se dedicar à vida da pobreza. Tanto é que São Francisco, ele casou, ele fez um casamento mesmo com a pobreza, né? Mas vamos lá, vamos para aquilo que nos coloca através da palavra de Deus nesse nosso cerco da palavra, onde vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Quem é essa viúva? Quem é essa mulher? Que às vezes a gente ouve tanto por aí, né? A viúva de Sarepta. Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 17, versículo 7 em diante. Passado algum tempo, cessou-se a torrente, porque não chovia mais naquela terra. Então o Senhor disse-lhe, vai para Sarepta. Tinha cessado, tinha parado de chover em Sarepta, né? De Sidom. E fixa-te ali. Ou seja, vai ali e arma sua tenda, mora ali, né? Fica ali. O Senhor falou isso para Elias. Vai para Sarepta e fixa-se ali, né? Vai para Sarepta de Sidom, fixa-te ali. Ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Então, antes dele ir para lá, o Senhor já tinha falado com essa viúva, né? Ó, vai uma pessoa assim, assado, e você vai sustentar ele. Imagino que ela deve ter questionado assim, Deus também, no seguinte, poxa, mas não tenho nada, vamos lá. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse-lhe, por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe a água, gritou Elias, traze-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho. Olha só, Elias ele foi até Sarepta e chegou ali, viu uma mulher ajuntando lenha. E ela explica aqui, eu estava juntando 2 pedaços de lenha para me fazer algo para a gente comer para ela. A fim de comermos e depois morrermos. A fim de comermos e morrermos. Por quê? É só o que ela tinha e não tinha mais nada e acabar
Ela pensando ali, não tenho mais nada para comer. Depois disso eu vou morrer. Acabou, só tinha aquilo. Versículo 13. Elias replicou-lhe: não temas, volta e faze como disseste. Mas prepara-me antes, com isso, um pãozinho, e traze-me, e depois prepararás o resto para ti e teu filho. Ela tinha um filho com ela lá, né? Porque eis que diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo ela teve o que comer em sua casa. Elias, a farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor tinha dito pela boca de Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam bem, eu sempre coloco e digo assim, apresento o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24 em diante, que eu batizei assim dessa forma, do Evangelho da Providência, né? O Evangelho que nos relata como Deus é providente. E quantas outras passagens do Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, nos relata o Deus da providência, como Ele provê. Essa mulher lá de Serepta, essa viúva, ela não tinha, só tinha aquela porção de farinha, aquele pouco de óleo, e os gravetos que ela foi pegar para ela cozir, né, assar o pão, vamos dizer assim, e era só aquela vez e pronto, acabou. Deus providenciou para essa mulher Elias, um homem enviado por ele, para que a partir daquele momento não faltasse mais nada na casa dela. E isso aconteceu, nunca mais faltou mais nada. Não sei se vocês assistiram, deveriam assistir, né, o filme de São Felipe Neri, onde ele reunia as crianças na rua para dar sopa. Em um desses momentos, São Felipe Neri foi alimentar as crianças, mas as crianças estavam tão famintas que a sopa não deu. E um menino pediu, eu quero mais. Ele olhou para a vasilha e disse, não tem mais. E o menino, um pouco triste, ele também ficou triste, mas naquele momento ele olhou para a vasilha, disse que não tinha mais. Quando ele foi olhar de novo, a vasilha estava cheia. E aí ele saciou todas aquelas crianças e elas repetiram 1, 2, 3 vezes, quantas vezes foi, e não acabou. Então, a multiplicação dos peixes, dos pães, e tantos outros testemunhos que nós temos na nossa Sagrada Escritura, nas histórias dos santos, né? Quantas vezes São Francisco de Assis com seus irmãos passavam ali necessidade e volta e meia batia-se na porta deles pessoas que iam levar pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como duvidar de um Deus que ele, além de testemunhar em suas histórias de vida dos santos, história de vida de tantas outras pessoas, quantas vezes nós mesmos da comunidade Padre Pio, em momentos tão difíceis de nossas vidas, chegava alguém, uma vez, lembro eu que em vez em quando nós temos algum pequeno contato com esse casal, logo no início de comunidade, a gente passando um aperto tão grande, financeiramente. Chegou um casal que queria conhecer a nossa comunidade. Aí nós conversamos, mostramos tudo para eles. Eles se emocionaram, os dois. Me deram é que eu não tenho aqui, um envelope. Deixa eu ver, mais ou menos como esse, sim. Falei, ó, aqui Deus mandou enviar para vocês e é uma ajuda para vocês.
Na hora eu não contei, não peguei, não vi, não abri. Até porque quando alguém leva uma providência é chato, né? Você abrir assim, ficar olhando. Quando é um presente, às vezes, é presente, aí abre, né? Mas eles não falaram nada, também fiquei meio envergonhado. Quando eu cheguei em casa, sentei na minha cama, né? Comecei a contar o dinheiro. Eu começava a chorar, eu chorava. Tinha 5.000 reais. Era a conta exata daquilo que a gente precisava para pagar as nossas despesas daquele mês. Mas isso eu não esqueço nunca, isso ficou muito marcado em nossa vida. Então assim, imagina, meus irmãos, essa viúva de Sarepta, toda vez que ela ia fazer o pão, como ela se emocionava, e cada vez mais Deus provendo na sua vida. E aí relata nessa história também que depois o filho dela fica adoentado, morre, e Elias vai lá e ressuscita o filho dela, e ela, Deus existe. E é isso mesmo, Deus existe na minha, na sua vida, nos momentos que a gente menos imagina, que quando a gente vê que não tem, estamos ali na última, Ele não deixa a gente morrer, né? Morrer assim, morrer a esperança, morrer a fé. Ele sempre está nos suscitando. Então, meu irmão, minha irmã, acredite sempre no Deus da providência, no Deus que tudo pode, né? Hoje, nesse evangelho de hoje também, do jovem rico, Deus fala, Ele é o Deus do impossível, né? Quem crê nele nunca morrerá. Então, a nossa providência, a providência de Deus em nossa vida está na fé, está na esperança. Sempre que a gente, quando ainda estivermos esperança, ainda vamos viver, porque um ser não consegue viver sem esperança, sem sonho. Então, como eu sempre digo, sonhe sempre, tenha sempre esperança e acredite fielmente que Deus tudo provê. Amém? Deus abençoe a todos. Paz e bem.